Amém. Tua presença. Sim. Nada vai impedir. Sim. No teu caminho eu posso andar. Amém. Aleluia, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração? Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Retira, Senhor, Retira. do nosso interior Sim, amém. tudo aquilo que está oculto Sim. e que não te agrada. Verdade. Senhor Jesus. Amém. Ó, o que o teu falar revelar, Sim. o que a tua luz nos mostrar. Amém. Senhor Jesus, Amém. nos ajude. Sim. Ó, nós precisamos de ti. Amém. Nós precisamos da tua força. Amém. Senhor Jesus, Amém. porque em nós mesmos Sim. nós não temos força nenhuma, mas com o Senhor Sim. nós somos mais que vencedores. Amém. Senhor Jesus, por isso nesta noite, Sim. ó, retire as pedras Sim. do nosso coração, ó, tudo aquilo que está oculto, Sim. ó, e que não pertence a ti, Verdade. ó, que te desagrada. Sim. Senhor, cause uma mudança, Amém. uma transformação Amém. em nossa vida. Amém. Senhor Jesus, nós dizemos sim, amém. Amém. Ó Senhor Jesus, queremos ser transformados à tua imagem, queremos ser conformados à tua imagem. Abençoe, Senhor, cada pessoa que veio aqui nesta noite, Senhor, ouvir as tuas palavras, ó, adorar ao Senhor. Senhor Jesus, fale, Senhor, a cada coração. Nós não estamos aqui em vão, nós estamos aqui, Senhor, ó, para receber a tua palavra, para receber o teu encorajamento, Senhor Jesus, e nós queremos usar a tua palavra no nosso dia a dia. Por isso nos ilumina, Senhor Jesus, ó, e retira do nosso interior, ó, tudo que não te agrada. Senhor Jesus, abençoe esta esfera, ó, ela é para o teu prazer, ela é para te agradar. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Sim, amém. Amém. Para sempre seja louvado. Jesus é o Senhor. Vamos desfrutar sobre esse tema. Sim. Andai como filhos da luz. Amém. As irmãs. Os irmãos. Andai como filhos da luz. Todos. Andai como filhos da luz. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Sim. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário. Amém. Então Jesus é a luz do mundo. Quem o segue não andará nas trevas. Pelo contrário, vai ter a luz da vida. Ele é a luz do mundo, mas ele pode te dar a luz da vida. Quando as pessoas estavam acusando aquela mulher que foi pega em ato flagrante de adultério, e quando Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E diz que eles foram acusados pela própria consciência e largaram a pedra lá e saíram. Esses acusados pela própria consciência foram iluminados. Eles viram a luz do mundo, que é uma luz genérica que dá para perceber os seus atos, as suas falhas. Mas eles não seguiram o Senhor, eles se retiraram, né? Eles se retiraram. E Jesus disse à mulher: vai, não peques mais. E logo em seguida disse: eu sou a luz do mundo. Mas quem me segue não vai andar nas trevas, vai ter a luz da vida. Então no mundo, às vezes as pessoas podem até mesmo ser iluminadas. Eita, eu fiz isso aqui de errado, eu cometi esse pecado, não está certo essa minha conduta. Mas para ter a luz que dá vida, uma luz da vida, só seguindo de fato o Senhor Jesus. Amém. Aí realmente ela vai reconhecer, né, o valor do perdão do Senhor e vai segui-lo onde quer que for, né? Senhor Jesus. Amém. Então o tema, né, andai como filhos da luz. Andar como filhos da luz. Amém. Nós, irmãos, já nos achegamos a Deus, e não é algo assim só de um momento único na vida. Eu já fui batizado, eu já me converti, eu já estou, né, ouvindo a palavra, já está bom demais. Não, existe um andar. Sim. Existe um andar. Quando a criancinha nasce, depois de nascer, vai ter ainda toda uma trajetória, toda uma vida. Então nós cristãos também, nós temos uma jornada, nós temos um andar. Sim. Não é simplesmente se converter ao Senhor e continuar vivendo
a mesma vida, com as mesmas práticas, com os mesmos costumes. Existe um viver cristão. Amém. Existe um andar. Sim. E o Senhor vai nos mostrar hoje que nós precisamos andar na luz. Amém. E como filhos da luz. Amém. Antes, a Bíblia vai dizer, erais trevas, né? Erais trevas, mas hoje vocês são luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz. Vamos pegar Mateus capítulo 5, versículo 14. Senhor Jesus. Amém. 5, 14 ao 16. Cada irmão pode ler um versículo com encargo. Pois sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o mundo. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador a alumeia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Amém. Glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Sim. Vamos nos levantar e ler uns para os outros. Amém. Os irmãos estão de máscara, né? Aí eu dou tanto, os irmãos vejam aí como pode fazer. Mas vamos tentar ler uns para os outros, irmãos. Amém. Versículo 16. Sim. Amém. Amém. Assim brilhe também a vossa luz. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, a fazer brilhar nossa luz diante das pessoas, diante dos homens. Amém, Senhor Jesus. Amém. Sem as vossas boas obras, que glorifiquem a vosso Pai. Amém. 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 Glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém. Senhor Jesus, antes nós não tínhamos brilho, antes tínhamos trevas, mas agora somos luzes e as pessoas precisam ver essa luz dentro de nós. Como é que elas vão ver? O Senhor diz aqui, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. As pessoas vão ver se somos luzes ou não pelos nossos frutos, pelas nossas boas obras, né? Pela nossa atitude, pelas nossas ações. Então, o irmão Pedro Dong até falou no diário, não é pela uma pregação ou pela uma eloquência, né? Aqui nesse momento eu posso estar, é fácil talvez eu brilhar, mas é diante dos homens, né? Na sociedade a nossa luz precisa realmente brilhar, para que eles vejam as boas obras em nós. Eles vejam, né? Aquela pessoa realmente está fazendo algo que leva eu a glorificar a Deus. Eu vejo na vida dela um exemplo, uma atitude que me faz glorificar a Deus. Isso é o que? A sua luz estar brilhando. Então vai muito além do falar, mas é a sua obra, é a sua atitude. Senhor Jesus. Então Jesus, assim também brilha a vossa luz. A nossa luz, aqui diz assim o 15, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. E aí, o irmão mostra no elemento diário o que é o alqueire. O alqueire é um cesto aqui, ó, também chamado de jacá ou de balaio, no Brasil, né? Aí pesquisei no Google, é mais comum o nome balaio. Então ninguém esconde uma candeia, uma vela debaixo do alqueire. Então se esse rapaz aqui pegar esse alqueire e abafar, né? E se abafar, aí não vai conseguir iluminar toda a casa. E se faltar o oxigênio,
vai certamente apagar, né? Então, irmãos, a lâmpada ali, ela não pode ser escondida, porque a luz foi feita para brilhar, né? Para resplandecer, iluminar todo o ambiente. Então, nós somos luzes e as pessoas precisam ver que nós somos de fato diferentes, né? A nossa atitude, o nosso comportamento é diferente. Eu estava assistindo uma entrevista hoje de um jogador de futebol, ele se converteu ao Senhor e ele recebe muitos testemunhos, né? Rapaz, eu vejo que você é diferente, a sua atitude no campo e também nas redes sociais. Então, no meio ali de, digamos, 22, né, jogadores dos dois times, né, 11 de cada lado, se tiver só ele de luz, muitas pessoas percebem a diferença no gesto dele, né? Porque tem muitos jogadores que vai xingar o juiz, o árbitro, e reclama e tal, e ele mais calmo ali, mais... As pessoas percebem a diferença dele em campo. Aí a entrevistadora perguntando por quê? É porque a luz dele está brilhando diante dos homens. Assim precisa ser nós no nosso trabalho, né? na nossa convivência com as pessoas. Elas precisam ver que nós não somos mais um, né? Mas nós somos não para querer se achar, se amostrar. E aí nós não devemos fazer isso com essa atitude. Mas como o mundo está, muitas coisas estão erradas mesmo, está indo num caminho que as pessoas consideram normais, quando nós não fazemos o que eles fazem, automaticamente há um destaque, né? Então, que nós possamos fazer com que essa luz brilhe, Senhor Jesus, diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e possam glorificar a Deus, né? E o irmão traz aqui também, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E aí ele diz que o alqueire está ligado à sobrevivência, né? Porque aqui as pessoas pegavam os grãos, milho, feijão, guardava, media, colocava no lombo ali do cavalo, do jeguinho e conduzia. Então também está ligado à sobrevivência. O irmão Pedro Branco faz uma analogia muito interessante. Ele diz que a nossa luz não pode se esconder debaixo da nossa busca pelo nosso sustento, pela nossa sobrevivência. Não deixar que o trabalho ofusque a sua luz. Digamos que esse alqueire aqui seja o trabalho, seja as nossas preocupações, as nossas ocupações, né? Tantas coisas, não pode abafar a luz do Senhor, né? Então, principalmente o mundo do sustento, da sobrevivência e muitos outros mundos, nada pode abafar a luz do Senhor que está dentro de nós. Amém. Às vezes podem ter coisas que podem fazer nos deixar de brilhar, de resplandecer, uma preocupação excessiva, e aí preocupação com muitas coisas, né? Com o seu trabalho, com o seu futuro, com a sua família, tantas preocupações que existem hoje, e nós não podemos deixar que essas preocupações sejam como um alqueire, querendo abafar a nossa luz e você não tem mais expressão para as pessoas, né? Nós temos essa luz dentro de nós, não podemos abafar. Nós precisamos deixá-la, que ela brilhe, que ela resplandeça, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, isso realmente é uma luz diária. Nós precisamos estar em comunhão com Deus, em oração, invocando o nome do Senhor Jesus, nas comunhões. Isso faz com que a nossa luz resplandeça. Porque se uma vela ou uma brasa estivesse apagando e a brasa encosta na outra, o que vai acontecer? Né? Vai pegar fogo, vai acender a outra brasa. Então você está sozinho, lá em sua casa, você está sozinha e passa muitos dias sem reunir, sem buscar ao Senhor, a brasa sozinha vai ficar apagada, vai se apagar, vai ficar triste, desanimada, cada vez mais cabisbaixa. Mas você vem para a reunião e você canta, né? Por isso eu quero ser guardado nesse fluido de amor, estar junto com os irmãos, invocando o Senhor, e aí você canta, você ouve o desfrute, compartilhar, isso vai alimentando essa chama em você. E você às vezes estava triste lá em sua casa, né? Você estava doente emocionalmente, espiritualmente, e na reunião você esquece tudo. E o Senhor te acende, né? Então a comunhão realmente é maravilhosa. Nós não podemos perder o amor pelas reuniões, pelas comunhões, porque isso nos acende. Eu lembro, né, quando a gente, até mesmo aqui, nós estamos nas reuniões, mas às vezes faltamos às reuniões, por exemplo, nas outras cidades, que reúnem mais irmãos. E eu lembro que quando eu via os irmãos, isso realmente trazia um reavivamento, porque só o corpo de Cristo é tão grande, né? Não só tem a igreja em Fátima, tem a igreja em Aracaju, tem a igreja em Paulo Afonso, tem a igreja em Feira de Santana, a igreja em Salvador, e você vê outros membros do corpo. Isso também te acende.
E às vezes nós voltávamos da conferência, aquela alegria, aquele fervor, né? Porque são brasas vivas que se juntam, né? E vão aquecendo umas às outras. Então, quão importante, irmãos, é a comunhão para nós brilharmos, para que a nossa luz, essa chama, não se apague. Vamos ler Romanos 13. Então, sobre o andar na luz, existe, o apóstolo Paulo, ele tem algumas passagens que mostram como deve ser o nosso viver, né? Romanos capítulo 13. Senhor Jesus, por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor. Ó Senhor Jesus, por essa vida eu sou regado, invocando o Senhor. Não abro mão dessa esfera, foi o que me salvou. Por isso grito sem espera, feliz, feliz, na igreja estou. Amém. Romanos 13, 8 a 14. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Você não pode dever nada, somente o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Vamos ler até o 14, o versículo 11. Alguém pode ler? O 11. E digo isto: fazei desta maneira discernir o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertar do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Amém. 12. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Amém. 13. Amém. Como em pleno dia. Amém. Não ouvides e bebereis, não inculcarias e vício no pão, não em contento nenhum. Mas revestimos o Senhor Jesus Cristo. Amém. Disponhais para Senhor cá, Jesus. tornando as suas concupiscências. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Nada. Senhor Jesus. Interessante, irmãos, que nós vamos ler algumas passagens, sempre vai estar presente, né, o amor e a luz, né? Então, no início aqui diz que nós não devemos ficar em falta, né, com ninguém, mas nós devemos a Ele, nós somos devedores do amor, porque toda lei se cumpre no amor. Se você tem amor, né, você não vai adulterar, você não vai matar, não vai furtar, nem cobiçar. E qualquer outro mandamento aqui, tudo se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o cumprimento de toda a lei é o amor, né? E aqui diz aqui que nós já conhecemos o tempo e já é hora de nós nos despertarmos do sono. Não podemos estar dormindo, né? A questão de dormir aqui não é o dormir de noite que nós dormimos e acordamos, mas é o dormir espiritualmente, né? Nós estamos apáticos, preguiçosos, relaxados, isso é a palavra. Não podemos estar relaxados, né? Mas já é hora de nós nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação, ou seja, a conclusão da nossa salvação, que é quando nós reinarmos com o Senhor, a vida eterna, está agora mais perto do que lá no princípio, quando nós cremos. Você creu há 5 anos, há 10 anos, né? Hoje já está mais perto, né? Está próximo de Jesus voltar. Então não baixe a guarda. Aquele primeiro amor que você tinha para com Deus, para as comunhões, para com os irmãos, é preciso nós nos despertarmos e mantermos essa vigilância, né? Porque o tempo está próximo. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, Senhor Jesus, e revistamos-nos das armas da luz. Então vamos pedir ao Senhor, né? Retira, Senhor, do meu interior o que o teu falar abalou, o que a tua luz revelou. Se a luz do Senhor está revelando algo para você, já te revelou ou está te revelando, nós precisamos pedir ao Senhor: retira, Senhor, toda a treva do meu interior e revista-me com as armas da luz, porque a noite, né,
é alta, vai alta a noite e vem chegando o dia. Nós desfrutamos quarta-feira, o alimento diário na casa da irmã Selma, que está dizendo, nós estamos em um tempo muito tenebroso, a noite está muito escura, mas é justamente quando está muito escura que vem chegando o dia, né? Então é necessário que aconteça a noite muito escura. Você vê, vai chegando 6 horas da tarde, vai escurecendo, 7 horas, 8 horas já está escuro, cada vez mais aumentando o grau de escuridão. Mas vai chegar o momento também que vai chegar a aurora, né? Aí começando a vir as primeiras raios solares que vai amanhecendo. Então, para que aconteça o amanhecer, é necessário haver também um anoitecer muito, né, escuro, muito escuro. Então, hoje o mundo está na escuridão. A gente vê aí que são muitas trevas, né? Muita corrupção, muita mentira, muito engano, tudo aquilo que nós vemos na Bíblia. Os filhos serão desobedientes aos pais, serão ingratos, não vão respeitar as pessoas, vão ser mais amigos dos prazeres, olha, amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Você prefere uma reunião cultural ou você prefere um churrasquinho, assistir uma novela, tudo que te dá prazer, um jogo, alguma coisa assim? É amigo mais dos prazeres do que amigo de Deus. Primeiramente, a minha satisfação, eu quero me preencher, eu quero algo que depois é a vontade do Senhor. Tudo isso são sinais, também mostra, no livro que eu trouxe aqui para ler uma passagem, o ocultismo, satanismo. As pessoas estão indo para esses meios. Por quê? Em busca de progressão na vida financeira ou de se aparecer. Tem gente que quer ser famoso a toda custa, quer enriquecer e busca pelos meios de ocultismo, a fama, né? Muitos cantores envolvidos com isso, que hoje estão presos por causa de uma oferenda ao inimigo, né? O pessoal diz, vendeu a alma, eles se sujeitam a isso para ganhar uma fama, depois ficam realmente escravos na vaidade, né? Na vaidade, e não tem mais vontade própria. Alguns até querem revelar isso, né? Às vezes a gente vê em alguns canais no YouTube, eles juntando os fatos, alguns querem até revelar isso, mas estão presos porque fizeram um sacrifício, né? Mas que o Senhor alcance todas essas pessoas. Mas tudo isso é sinal que nós estamos no fim dos tempos. São muitos sinais exteriores, né? E também interiores, dentro das pessoas, como as pessoas estão reagindo, estão se distanciando de Deus e da palavra do Senhor. Mas nós, irmãos, nós somos filhos da luz. Então andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias. Orgias são aquelas festas desregradas, sem regra, aquelas farras, né, que ninguém é de ninguém, e as pessoas, né, se usam umas às outras, bebedeira, muita farra. Não em orgias e bebedices, Senhor Jesus, e bebedices. A palavra aqui é bebedices, né? Então, bebedices seria o quê? As pessoas estão, né, se embriagando, bebendo, né? Semana após semana, bebedice, fazendo disso a sua rotina. Então, nós não devemos andar em bebedices, né? Senhor Jesus, nem em orgias, nem em bebedice, não em pudicices. Impudicices é imoralidade sexual, dissoluções, indecência, ou seja, tudo que está aquele padrão moral muito baixo, né? Primeiro nós temos aqui orgias, bebedices, impudicícias e dissoluções, e depois contendas e ciúmes. O irmão Pedro até falou, nesses dois parece ser menos graves, né? Mas estão no mesmo versículo aqui, no mesmo padrão. Então, até contendas e ciúmes, que nós estamos bastante sujeitos. Nós podemos ver aqui, alguns, não, isso aqui eu não pratico, mas contendas e ciúmes também está na Bíblia, né? Então, até nisso, irmãos, as pessoas precisam ver as nossas boas obras como luz brilhando para glorificar a Deus. A gente precisa fazer de tudo para que o nosso coração não se encha de ciúmes nem de contendas. Às vezes uma coisa pode levar a outra, né? Elas podem estar separadas, se só ter só a contenda, se contender com alguém, discutir, e também se pode estar juntos, né? Você tem ciúme e aí você vai contender. Mas que o Senhor guarde o nosso coração, porque se nós andarmos, né, praticarmos um orgia, bebedice, imoralidade sexual, indecência,
contendas e ciúmes, nós não estamos andando como filhos da luz. E se as pessoas verem nós com essas atitudes, com isso em nós, elas não vão glorificar a Deus, né? Pelo contrário, elas vão olhar para nós como um sal insípido, um sal sem sabor, que é ser pisado pelos homens. O que é ser pisado é ser desprezado. Se sal não presta, você pisa. Então, se nós temos a nossa vida sem sabor, sem brilhar, as pessoas vão nos considerar pessoas desprezíveis, né? Porque a luz do Senhor não está brilhando em nós. Verdade. Que o Senhor nos guarde, porque realmente ser cristão são muitos, nós precisamos andar em espírito. E andando em espírito nós vamos cumprir tudo isso, né? Só no espírito realmente, porque volta e meia o inimigo está lançando coisas para nos tirar do espírito. Então, como diz o versículo 14, vamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nada dispor para a carne, no tocante às suas paixões, às suas concupiscências. Sim. Então, realmente é um andar de vigilância, né? Nossa carne tem muitas paixões, tem muitos prazeres. E se nós nos dispomos para dar vazão a ela, né? Realmente nós vamos desagradar ao nosso Deus, né? Senhor Jesus. Amém. Então, precisamos andar como filhos da luz. Tem outra passagem, 1 Tessalonicenses 5, que o apóstolo Paulo aborda também essa passagem sobre luz. 5, 4 a seguir, ao 11. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. 1 Tessalonicenses 5, 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, ou seja, o dia do Senhor, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos. Nós lemos agora, né? É hora de nos despertarmos do sono. Aí o versículo 6 diz assim: não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 7. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O link, né? Não andar em bebedice. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Na passagem anterior diz, revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo. O 9 ao 11. Alguém pode ler o 9? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o 11, o 10. E morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em amor. Oh, Senhor Jesus. Amém. E o 11. Por isso, aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, Senhor Jesus, como de fato já estáis fazendo. Amém. Glória a Deus. Mas vós, irmãos, vocês não estão em trevas, Não. para que o dia do Senhor, que vem como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Jesus falou nas passagens, né? Orai e vigiai, porque vocês não sabeis nem o dia, nem a hora, né? Ele diz que também nem o Filho do Homem, só o Pai sabe. Jesus é muito sábio, né? Se tivesse uma data marcada, Jesus vai voltar em 2000, um exemplo, viu? Jesus vai voltar em 2030. Nós estamos em 2022, pronto, Jesus vai voltar em 2030. Eu vou ver minha vida aqui mais ou menos assim, até 2025, meio lá, meio cá. Quando faltar 5 anos, eu começo a fazer a preparação. Vou para a reunião, vou fazer tudo certinho. Aí, né, seria complicado, né? Uma data pré-anunciada. Mas Jesus disse assim, orai e vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e a hora. Então, se você não sabe nem o dia nem a hora, sim, todos os dias você precisa estar orando e vigiando, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Se Jesus voltar e não estiver orando e vigiando, aí a casa caiu, né? Aí a casa caiu. Então nós precisamos a todos os dias orar, vigiar. Todos os dias eu tenho que ler a Bíblia. Todos os dias eu preciso orar. Quando tem comunhão, preciso estar nas comunhões. É o viver diário, né? Porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Aí tem muitas pessoas que estão orando e vigiando. O Senhor está demorando, a própria Bíblia relata, né? Meu Senhor está demorando, eu vou agora sair, vou criticar os irmãos, vou falar mal da igreja. Jesus não me deu o que eu queria. Jesus vai voltar, não vai voltar, e agora começa a escandalizar, né?
ou às vezes realmente esfria. Senhor Jesus. Mas aqui diz assim: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Então não vamos dormir. Infelizmente, alguns adormecem na vida cristã, vão se apagando, né? Mas nós, irmãos, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, né? Não se embriagando, né? Não fazendo coisas desagradáveis a Deus, mas nos revestindo do Senhor Jesus. O 9 diz assim, muito interessante esse versículo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Divaldo leu ontem um versículo que diz: Deus não tem prazer, né, na morte de ninguém. Deus não se contenta com a morte de ninguém. Deus não destinou você para a ira, para perecer no lago de fogo. Deus não destinou o ser humano para ir para o inferno, mas Deus nos destinou para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus quer que todo homem seja salvo. Amém. E chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer, mas às vezes as pessoas não querem, não aceitam, né? Mãe hoje estava contando um testemunho que uma pessoa estava com um filho na cachaça, uma bebedeira arretada e muito viciado na cachaça, e quando bebia, passava 2 dias deitado sem comer e sem beber, não era? E aí mãe começou a falar: olha, eu tenho um grupo de oração, um grupo muito bom, se você quiser eu posso orar pelo seu filho, para que Deus possa trazer a restauração. Não precisa não, que ele não acredita não. Na situação desesperada, né? Precisando, mas quando mãe ofereceu a oração, não precisa não, que ele não acredita não. Provavelmente até ela não teve essa crença, né? Não acredito. Porque a mãe que está desesperada pelo não, pode orar, né? Tem pessoas aí no mundo que vai buscar em todo canto e vai para macumba, vai para reza, vai para aquilo outro, né? Procurando um monte de coisa e às vezes não busca Deus, né? Que é o único verdadeiramente que pode restaurar, né? Então, irmãos, Deus quer salvar a todos, mas existe, né, também um livre-arbítrio, existe a predestinação, mas quem quer realmente receber essa bênção de Deus? Deus não destinou ninguém para a ira, está aqui. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Então, glória a Deus porque vocês estão aqui, né? Amém. Porque nós estamos aqui e nós estamos alcançando a salvação. Já alcançamos, né? E vamos desenvolvê-la com temor e tremor, né? Senhor Jesus. Outra passagem, 1 João 1. Aí mais para frente. 1 João 1, perto de Apocalipse. O versículo 5 ao 7. Depois o capítulo 2, o versículo 9 a 11. 1 João 1, 5 a 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andemos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, manteremos comunhão com os outros e sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. O capítulo 2, o versículo 9 ao 11. Capítulo 2, 9 ao 11. Pode ler. 9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Meu Deus. 10. O seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Amém. Aquele que, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É forte, né, irmãos? Se dissermos que mantemos comunhão com Deus e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, nós andarmos na luz, como Deus está na luz, nós vamos manter comunhão uns com os outros, né? Senhor Jesus, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Lembra no início, né, que eu disse, muitas passagens está relacionado amor e luz.
Se você estiver na luz, você vai amar o seu irmão, você vai amar as pessoas, vai amar o seu próximo. Mas se nós estivermos nas trevas, nós vamos odiar. Jesus não odiou ninguém aqui, né? Jesus odiou a prática do pecado, né? Quando as pessoas desonravam a Deus, mas ele não odiou as pessoas. Como diz o ditado, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Então, nós às vezes confundimos, né? Nós odiamos as pessoas que vêm até nós, que nos maltratam, nós odiamos a ação dela e ainda odiamos a ela, né? Mas o Senhor odiou o pecado naquelas pessoas. Mas ao mesmo tempo ela amava aquelas pessoas e queria trazê-las, né? Senhor Jesus, então, irmãos, se nós estivermos odiando as pessoas, odiando os nossos irmãos, né? Esse livro aqui eu dei uma consultada, o nome desse livro é A Luz da Vida, do irmão Dong Yulan, e ele mostra, né? Nós não podemos odiar os nossos irmãos. Ele traz os exemplos dos grupos cristãos. Tem grupos cristãos que odeiam os outros grupos, as denominações, ficam falando mal, aí fala mal do pastor, fala mal dos membros daquela igreja, aquele membro fez isso, fez aquilo outro, escancarando os erros dos outros irmãos. Ele diz, não é porque nós estamos na base correta da unidade, dando testemunho, e que nós vemos algum irmão cometendo, né, alguma fragilidade, que nós vamos esculachar, porque ainda ele permanece sendo nosso irmão, no corpo de Cristo. Então, se nós o odiarmos, nós também estamos nas trevas. Às vezes nós vamos falar mal deles, achando que estamos superiores, aquele irmão fez isso, aquele pastor fez aquilo outro, e automaticamente, ao fazermos isso, nós também estamos nas trevas. Então, não podemos odiar, né? Isa leu 11, aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, o ódio cega os nossos olhos, né? Quando nós estamos com ódio, nós fazemos tantas coisas, né? Obrigado, Jamil. Nós fazemos tantas coisas que desagradam a Deus e mais tarde a gente vai se arrepender. Eita, falei aquilo, não devia ter feito isso. Por quê? Porque o nosso coração foi tomado de ódio. Tem uma passagem nesse livro que diz assim, olha, alguém poderá dizer, como amar uma pessoa que não pensa como nós? Entretanto, ainda que essa pessoa se oponha a você e o difame, você deve amá-la. Senhor Jesus, e o difame, você deve amá-la. E nós mesmos nós não conseguimos, né? Esse é o novo mandamento dado pelo Senhor. João chama de antigo, como que querendo dizer que todos os irmãos para quem ele escreve deveriam estar praticando isso. Devemos amar a todos os filhos de Deus, não as divisões em que estão. Ou seja, não um erro, mas nós temos que amá-los. Pois eles foram gerados de Deus, assim como nós. Olha isso aqui. Se somos injustiçados ou perseguidos, isso é problema do Senhor, pois Ele é o nosso advogado. E a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Muitas vezes as pessoas não fazem isso propositamente, pois não percebem que estão sendo enganadas por Satanás. Como diz o versículo, cegada, né? Os olhos. Faltam-lhes a luz de Deus. Portanto, devemos amar a todos os filhos de Deus, pois assim como nós, eles têm a vida de Deus. Então, eles têm a vida de Deus. Ou tem outra passagem que diz assim, não podemos mais perder tempo. Não podemos mais dar desculpas para aquilo que a luz revelar em nós. Precisamos arrepender-nos e voltar à vida. Então, se hoje a palavra do Senhor te tocou em algo, a luz do Senhor revelou, como dizendo, retira, Senhor, do meu interior o que teu falar abalou, o que a tua luz revelou, né? Então, o que o falar do Senhor abalou, a palavra do Senhor foi lida aqui, falou algo, eita, me abalou, ou seja, pegou bem naquele ponto. A luz revelou, precisamos pedir ao Senhor para retirar. Sim. Não podemos mais perder tempo. Não podemos mais dar desculpas para aquilo que a luz revelar em nós. Precisamos nos arrepender e voltar à vida. Portanto, deixemos nossas coisas de lado, nossos conceitos, nossas opiniões, justificativas, mágoas, rancores, razões. Neguemos a nós mesmos. Arrependamo-nos, tratemos com as barreiras que possam existir entre nós e as outras pessoas, a fim de amarmos a todos
indistintamente. A melhor prova de que amamos o Senhor é o nosso amor pelos irmãos. Você poderá dizer, todos os irmãos são amáveis, menos aquele. Senhor Jesus. Você poderá dizer, todos os irmãos são amáveis, mas aquele, ele me ofende e eu não suporto. Aí o irmão Dong diz, é possível amar uma pessoa querida, sem que para isso precisamos do amor de Deus. Mas, para amar a quem nos ofende, a quem temos motivo para não amar, necessariamente precisamos do amor de Deus. Esses irmãos que nos maltratam são os que o Senhor usa para mostrar nossos erros, pois todos somos filhos da luz. Amém. É o que Jesus disse, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é fácil, irmãos, na vida de qualquer um, né? Você tomar um tapa na sua face e dar o outro lado. No mundo isso aí, né, é uma loucura, mas é quando a vida de Deus vai crescendo em nós, a maturidade, né, que realmente nós vamos ter essa atitude, né? Ter essa atitude de amar as pessoas, mesmo elas fazendo mal, né? Sim. A gente. Realmente isso é muito difícil, mas só o amor do Senhor para que possa nos alcançar dessa forma, né? Senhor Jesus. Vamos finalizar lendo Efésios capítulo 5. Oh, Senhor Jesus. Amém. Efésios capítulo 5. Aqui vai falar mais sobre o andar. São muitos versículos, eu vou lendo, os irmãos acompanham. 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou. Lembra? Amor, luz. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a imoralidade sexual e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos. Ou seja, nem toque nesses assuntos. Quando vocês estiverem reunidos, nem sequer falem sobre isso. Nem conversação torpe, ou seja, conversação torpe, palavras indecentes. Nem palavras vãs ou chocarrices, palavras de desrespeito, né? De baixo padrão moral. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou seja, nenhuma pessoa imoral ou impura, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Não, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Esse versículo é interessante, ele diz, nem avarento, que é idólatra. A ganância, que é a avareza, é uma idolatria. Por quê? Já sabia, né? A avarância, a questão de ser avarento, né? A ganância, ela é uma idolatria. O que é ganância? É aquele desejo desesperado de você obter algo, né? E quando você está nesse desejo, nessa ganância de obter algo ou de ter algo, aquilo passa a ser o seu Deus. Você vai girar a sua vida toda em busca daquilo, daquela ganância, daquela avareza, né? E isso passa a ser o seu Deus. Geralmente a sociedade toda, qual é o Deus, né? O Deus também é o dinheiro, né? Não pode servir a dois senhores, ou a Deus ou o mamon, né? Então, a avareza geralmente, na maioria das vezes, está ligado ao dinheiro. E a avareza, a ganância, é idolatria. Quando você está com ganância, com avareza, você quer tanto aquilo que aquilo toma o lugar de Deus, o espaço de Deus no seu coração, e é idolatria. E diz que nenhuma pessoa imoral, uma pessoa impura, uma pessoa avarenta, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, não vai reinar com o Senhor. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque é por essas coisas. Quais são as coisas? Tudo isso que nós lemos. Imoralidade sexual, impureza, cobiça, palavras vãs, palavras desrespeitosas, inconveniência, né? Avareza, idolatria, imoralidade. Todas essas coisas atraem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem continua praticando isso está desobedecendo, né? E nós não podemos atrair a ira de Deus sobre nós. Portanto, não participe com eles. Amém? Portanto, não sejam participantes com eles. As pessoas estão fazendo isso, nós precisamos ter o maior cuidado, né? Para não sermos participantes nessas conversas aqui, né? E o Senhor nos ajude. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor.
Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. No primeiro versículo nós lembramos, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus. Então o fruto da luz consiste em toda bondade. Você precisa ser bondoso para com as pessoas, né? Ser justo e praticar a verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Tudo que você for provar, pense, isso agrada ao Senhor? Isso que eu vou fazer agrada ao Senhor? Isso que eu vou usar agrada ao Senhor? Esse lugar que eu vou agrada ao Senhor? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Sim. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Novamente o versículo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, 3 coisas aqui sempre presentes nas passagens: amor, luz e despertar do sono. Amém. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus, nós estamos em dias escuros. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho. Aquela passagem, não andeis em bebedices, né? E não vos embriagueis com vinhos, a 4ª coisa em comum. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há ruína, depravação, mas enchei-vos do Espírito. Então, irmãos, não se embriaguem com vinho, com as coisas do mundo, mas se encha do Espírito Santo de Deus, falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Senhor Jesus. Então, que realmente possamos andar na luz, né? Que o Senhor nos ajude a andar e viver na luz. Senhor Jesus. A última passagem diz assim nesse livro: tudo que é colocado sob a luz torna-se exposto, é manifestado por Deus. Por exemplo, se você for reprovado ou criticado por alguém, não importando se essa pessoa tem ou não razão, não se desculpe nem se justifique, mas vá ao Senhor e pergunte-lhe: Senhor, eu sou realmente aquilo que disseram de mim? Senhor, eu dei razão para que falassem aquilo de mim? E isso fará com que a luz de Deus brilhe sobre você. Se Deus indicar que o que foi dito de você é verdade, esse será o momento de arrepender-se e ser purificado pelo sangue de Jesus. Como nós vemos na passagem, né? Se nós andarmos na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus o purifica de todo pecado. Por quê? Você vai andar na luz, vai ver o momento lá e dizer: eita, Senhor, me perdoe, e o sangue te purifica. Amém. Mas se a luz não reprovar nem condenar você, isso será ainda melhor, pois essa situação de crítica levou você a uma vez mais ir ao Senhor e ter comunhão com Ele. Sim. Portanto, sempre que formos atribulados, sempre que passarmos por sofrimento ou aflição, devemos buscar a luz de Deus. Se sofremos por causa de pecados, arrependemos-nos. Se é uma provação permitida por Deus, devemos louvá-lo e nele esperar o livramento. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. E quem anda na luz não tropeça. Não tropeça.